prostrou. Então lhe disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu, eu asseguro que vocês, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Repito, e tudo o que pedirem em oração, se vocês crerem, receberão. Amados, eu trouxe esse tema para os irmãos, para aproveitarmos então conversar em torno da oração. Parece que em nossos dias, falar de oração está cada vez mais escasso. E muitos que falam sobre oração não as praticam. Hoje a maior preocupação é dominarmos a palavra, hoje a maior preocupação é sermos bons oradores, hoje a maior preocupação é dominarmos os diferentes tipos de sermões, mas a oração, que praticamente é a base para se formar ou para ser um bom pregador, nós estamos a deixar de lado. E nós conhecemos, a nossa igreja não nasceu a cantar, a nossa igreja nasceu de joelhos. E nós percebemos grandes homens, Martinho Lutero, João Welles e os demais, nós percebemos que, no mínimo, eles tinham 2 horas de oração. E Martinho Lutero dizia que quando estava ocupado, então ele orava 3 horas. Então, eles tinham a preocupação de dormirem e acordar pelas 4 horas, mais nomeadamente João Wesley, e ele, pelas 4, ele mergulhava-se na oração. Mas o que me entristece nos nossos dias é que até os pentecostais estão a orar cada vez menos. E Jesus, em muitos momentos, chamou a atenção aos fariseus. É por esta razão que eu trago esse tema para os irmãos. Muitos deles fingiam orar, muitos deles procuravam orar para ser vistos, mas a oração, aquilo que muitas vezes nós ouvimos no salão das crianças, que é o ato de conversar com Deus, então isso é o que nós estamos perdendo. Nós, em muitos momentos, nós deixamos a oração para o último momento, deixamos a oração quando já estamos cansados, deixamos o momento de oração quando já estamos até com a cabeça no travesseiro ou na almofada, deixamos a oração para quando já estamos até abrindo a boca, bocejando porque estamos cansados. É ali que nós vamos orar. Nós não damos a maior prioridade e primazia à oração. Nós colocamos a oração como algo ritual, um ritual simples, de que agora eu vou dormir, então eu devo orar. Mas a oração que é oração é aquela em que Deus coloca o seu desejo em nossos corações, as suas palavras em nossos corações e nós começamos a orar. A oração passa da carne, não é em vão que Efésios 6, a descorrer o 13, mas propriamente no 18, vai dizer que depois das armaduras espirituais, ele vai colocar a oração ali no espírito e ele vai explicar que deve ser oração no espírito. Então, quando nós nascemos de novo, Jesus vai falar a Nicodemos, olha, quem nasceu da carne é carne, mas quem nasceu do espírito é espírito. E eu acredito que todos quantos são crentes, não somente têm a nascença carnal, mas tem uma segunda nascença, que é a nascença espiritual. É esse lado espiritual que nós não estamos a explorar. É esse lado espiritual que muitas vezes não se coloca em evidência. E Jesus vai falar no texto que tudo que pedirdes em oração, crendo recebereis. Mas Jesus, quando fala tudo, é tudo. Tudo não é alguma coisa. Ele está falando de tudo e talvez nós gostamos deste versículo, não é? E esse versículo ficaria melhor e muito mais bonito se nós disséssemos, olha, tudo que pedirdes, recebereis. Porque até quando não está completo, e é uma provocação para todos nós presentes. Tudo que pedirdes em oração, se nós não oramos, como nós vamos ter o que nós queremos? Não, pastor, você não entendeu, nós até oramos. Chegar com uma lista de desejos é oração?
Você falar e não deixar Deus falar é oração? Você chegar nos ouvidos de alguém, você fala e vira as costas, você teve um diálogo com ele mesmo? Mas o que acontece? E aqui esse versículo vai nos mostrar que tudo que pedis de oração, crendo recebereis, porque quando Mateus escreve isso, ele escreve para os judeus, e é bem verdade que os judeus sempre tiveram rodeados de outros povos, e que povos esses, e muitos deles tinham a religião pagã, e na religião pagã você fazia a oferenda. Se você tivesse algum desejo, quanto maior e melhor fosse a sua oferenda, você agradaria os teus deuses. Mas Mateus está dizendo, não, vocês não entenderam. Aqui não é oferenda. Aqui é você pedir o que você quer em oração. E você tem que exercer fé naquilo que você está pedindo. Mas João vai rematar isso daí em 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ali João já acrescenta alguma coisa a mais. Afinal de contas, não basta eu ter uma lista de desejos, não basta eu pedir a Deus. Afinal de contas, tem que estar debaixo da sua vontade. Tem que ser segundo a sua vontade. Não basta a minha vontade, se a minha vontade não estiver sincronizada à vontade de Deus, então não vale. E como a vontade de Deus vai estar sincronizada a nossa se nós virarmos as costas a Deus? Então o segredo está ali em João 15:7. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Repito, João 15:7. Remata a 1 João. 1 João 5,14 vai dizer que tem que ser segundo a vontade de Deus. Mas o Evangelho de João 15:7 vai dizer, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então João vai rematar isso, vai dizer, eita, afinal de contas, para que você esteja sincronizado com o Pai, para que o desejo do Pai esteja em teu coração, é importante a semelhança, e nos primeiros versículos vai dizer a semelhança da videira, que tem a sua vara conectada ali, só assim que ele tem alimentação, só assim é que ele tem o contato permanente. Então é importante em que nós estivemos em Deus e Deus está em nós, a sua palavra em nós. Só assim o nosso pedido já não é nosso pedido, é pedido do Pai. Muitas pessoas pensam que quando nós entramos no quarto, no secreto para orar, é nosso desejo orar. O homem não tem desejo nenhum de agradar Deus. O homem não tem desejo de adorar Deus. O homem não tem desejo de correr atrás de Deus. Homem nenhum tem desejo de adorar a Deus. É Deus que nos convoca, é Deus que nos convida à oração. É Deus que coloca as suas palavras em nossos corações e nós verbalizamos. E parece que não, a vida cristã começa com oração. A vida cristã é sustentada com oração. E a vida cristã termina com oração. Repito, a vida cristã começa com oração, é sustentada com oração e termina com oração. João 1,12 vai mostrar que, mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder. Já me arrebentou o nariz. Aos que creem no seu nome. Então, a vida cristã começa com oração. Se com a tua boca confessares, ele é fiel e justo para te perdoar. Tudo começa com oração. Nós levantamos a mão e dizemos, eu quero receber Jesus. Nós repetimos uma oração. Tudo começa com oração. Mas o maior desafio não é começar. O maior desafio é permanecer. E 1 Tessalonicenses 5:25 vai mostrar de que, irmãos, orai por nós. Paulo, grande homem, vai dizer, irmãos, orai por nós. Mas mais, aqui mais recuado, no versículo 17 do capítulo 5, ele vai dizer, orai sem cessar. Em outras palavras, ei, vocês começaram a vida cristã, vocês estão num processo de santificação, vocês têm que ter fé, mas não se esqueçam, a oração não pode ser simplesmente aquela que vocês receberam Jesus, aquela que foi a iniciação de fé, não, mas a respiração da alma é oração, vocês devem continuar a orar sem cessar. E nós muito bem nos lembramos o primeiro mártires, em que a Bíblia vai mostrar em Atos 7, Estevão vai ver os céus abertos e ele vai orar.
finalizando a sua vida. Repito, a vida cristã começa com oração. A vida cristã é sustentada com oração. A vida cristã termina com oração. E havendo aberto o quinto selo, vi abaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até as nossas almas, enquanto o nosso corpo está enterrado, está clamando, dizendo: Senhor, até quando? É dolorido, é doloroso ver igrejas que já não oram, crentes que já não oram. Alguns dizem que quem canta ora 3 vezes, então só queremos cantar. Mas é importante termos alguns cuidados. Estamos falando sobre a oração, mas é importante que saibamos que a oração não muda a Deus. Mas, pastor, ouvi em muitos momentos que Deus havia decretado e que quando os homens se colocaram de joelho, Deus mudou. Em muitos momentos, Deus coloca-se na posição de que se o meu filho, se a minha igreja orar, eu vou fazer diferente. Mas se a igreja permanecer como está, então o decreto está aí. A oração não é para mudar Deus. A oração é para nos mudar. A oração é para nos moldar, não para mudar Deus. Deus não precisa da nossa oração para mudar. Deus não precisa de mudança nenhuma. Não há sombra de mudança em Deus. Quando nós oramos, nós nos aproximamos mais de Deus. Quando nós oramos, nós nos importamos mais com as coisas de Deus e passamos a sentir o que Deus sente. Há momentos na nossa vida em que você, do nada, está aí com alegria, está a cantar hinos de louvor, mas também muitas vezes acontece que do nada você está chorando, do nada você está orando, do nada você está intercedendo. É Deus dizendo: meu filho, não estou olhando, não estou vendo intercessões na terra, eu preciso mover os meus braços. Eu decretei que aí eu só me movo se a igreja, se os homens orarem, e não vi quem estivesse na brecha para orar. Filho, eu te estou acordando de madrugada, ore a favor da tua família, ore a favor do teu casamento, ore a favor dos teus estudos. É Deus colocando o seu desejo em nossos corações. E nós vimos muitas vezes que quando nós oramos, assim Deus decreta, Deus se programa, Deus assim diz: se e eles fizerem do meu jeito, deste jeito vai acontecer. E nós vimos que muitas vezes Deus muda a realidade quando nós nos colocamos de joelho. Mas, repito, eles antes decretam. É como se estivesse a dizer: tem 2 caminhos. Se a igreja orar, eu dou da mão esquerda, mas se não orar, permanece na direita. E em muitos momentos a Bíblia vai dizer que Pedro, depois da morte de Filipe, Pedro havia sido preso. E dia seguinte ele seria morto, assim como Filipe havia sido morto, estava a se deixar passar simplesmente a festa. Mas a Bíblia vai dizer que a igreja estava orando. A igreja estava intercedendo por Pedro. E a Bíblia vai dizer que um anjo surgiu, abriu as portas da prisão. Haviam 16 guardas e 12 estavam amarrados com Pedro. Mas a Bíblia vai dizer que Pedro milagrosamente saiu, foi solto, porque a igreja estava ali intercedendo por Pedro. Josué, na guerra, ele queria matar os seus inimigos. Ele orou a Deus para que o sol clavasse, e o sol clavou. E na história, quem diz, até na China, eles dizem que no mesmo tempo em que aconteceu tal coisa, foi um dia mais longo. Isso está na história da China. O que Josué fez para eliminar e acabar com os seus inimigos. Deus não somente muda a realidade, mas Deus também muda a nós próprios. Deus muda quem ora também. A Bíblia vai dizer que Paulo, quando tinha um espinho na carne, em 2 Coríntios, capítulo 12, aí nos versos 7 a 9, a Bíblia vai dizer que Paulo orou 3 vezes e não aconteceu absolutamente nada. O que Deus disse é que Paulo
Há um mensageiro de Satanás, sim, que te está a esbofetear, sim. E a Bíblia vai dizer que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Deus muda o homem com oração. Deus não muda. Deus não precisa da nossa oração para mudar, nós precisamos mudar, e quanto mais nós oramos, é para que Deus mude a realidade, e em muitas situações Deus muda a nós mesmos. É bem verdade que conseguimos perceber de que Deus também pode mudar a nossa perspectiva, ou a perspectiva da realidade. Atos 9:13 vai dizer que Ananias, quando chamado por Deus para impor as mãos sobre Paulo, para orar sobre Paulo, Ananias vai dizer: Senhor, você não está entendendo. Esse Saulo é aquele que está a perseguir a igreja. Esse é aquele que está a matar todo mundo, está a encarcerar todo mundo, está a colocar na cadeia. Mas Deus vai dizer: esse é um vaso escolhido. Vai para lá. Então conseguimos perceber que Ananias fala com Deus, Ananias conversa com Deus. Isso aqui é oração. É que você fala e Deus responde. Você coloca a tua sugestão, Deus também está ali falando contigo. Ananias diz a Deus: Deus, desculpa, você deve estar esquecido, está cego o quê? Esse é o cara que persegue a igreja. Deus vai dizer: ei, Ananias, eu sei o que faço. Vai para lá, eu estou a dar uma ordem. É uma ordem. E Ananias simplesmente cumpriu. Então nós conseguimos perceber que quando Ananias ora sobre Saulo, e Saulo ali, então recebe o Espírito Santo, o que nós podemos deduzir é que Deus muda a percepção da realidade quando oramos. Ananias tinha uma percepção, mas quando ele ora a Deus, Deus mostra e faz com que ele vê uma nova realidade, porque Deus muda a percepção da realidade. A oração, irmãos, sempre muda o que precisa ser mudado. Muitas vezes, nós percebemos que o cenário muda ou muda o ator. Quando nós oramos, em muitos momentos a perspectiva muda ou muda a posição. Em muitos momentos, quando nós oramos, nós percebemos que o orante muda ou muda a estrutura. E talvez aqui esteja a falar com muitas pessoas que estão esperando que Deus mude o cenário. As coisas em volta estão difíceis. Deus, e agora? E muitas vezes Deus não muda o cenário, mas muda o ator. Muda nós que estamos ali no cenário. E quantas são as pessoas que, por conta de Deus não ter atendido, porque quando nós oramos, Deus pode dizer sim, pode dizer não, mas pode dizer espera. E muitos, no tempo de espera, ganharam experiência, esperança. Muitos não eram pacientes, mas por conta da espera, passaram a ser homens e mulheres pacientes. E nós ouvimos a pregação de terça-feira, a irmã, depois de casada, 5 anos, Deus foi moldando o coração dela, enquanto o esposo estava com fé, dizendo: eu estou aguardando no Senhor. Ela estava aflita, mas Deus estava a trabalhar no seu coração. Deus não havia mudado o cenário, mas estava a trabalhar no coração do ator. Em muitos momentos, Deus muda a nossa forma de ver. Vocês estão me vendo de frente, estão me vendo remotamente. Mas Deus pode mudar a nossa posição para vocês passarem a ver de lado, passar a ver numa outra perspectiva, e a coisa é diferente. Quantas são as pessoas que passaram a estar mais fortes porque colocavam-se várias vezes de joelhos? Há um testemunho de uma senhora que orava muito para o seu filho. Durante 20 anos ela orava. Mas todas as vezes que ela fosse à igreja, no culto, o culto começava às 18:20, e ela pegava a sua Bíblia, ela sentava, e na direita ela ocupava uma cadeira, colocava a sua Bíblia. E quando as pessoas quisessem sentar, dissessem: posso sentar que está vaga? Disse: não, é lugar para o meu filho. Mas depois de 1 hora, mas já não tem lugar, será que o teu filho vem? Não, eu acho que ele hoje não vem. E ela fez isso durante 20 anos. Mas orava, jejuava. E houve um momento em que o filho veio, aceitou Jesus, e ele hoje está na palavra. E ela dá o testemunho que foram 20 anos, mas que no seu coração Deus estava a dizer: minha filha, continua orando sobre este propósito. Minha filha, eu sei o que estou fazendo, não me importa o tempo, mas eu estou trabalhando no seu coração. Elias estava cansado. Elias pediu a morte. Mas a Bíblia vai dizer que ao ser perseguido por Jezabel, a Bíblia vai dizer que Elias, cansado,
quando ele pediu para que Deus tirasse a sua vida em 1 Reis 19, 7 e 8, a Bíblia vai dizer que ele foi dado de comer o pão. Ele diz que levantou-se, pôs e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Em outras palavras, Deus, eu estou falando contigo, eu estou cansado, eu quero morrer. E o que Deus faz? Descansa? Não. Ande 40 dias. Mas Deus, você não entendeu, eu estou cansado, eu quero morrer. O plano não é teu, a vida não é sua, o projeto não é seu, eu sei o que faço, eu consigo ver o futuro, consigo ver o amanhã, confia em mim, eu estou te respondendo, agora levanta-se e caminha. A Bíblia vai dizer que os filhos dos profetas queriam alargar o espaço, queriam arranjar lugar para estar em 2 Reis 6:6. E um deles simplesmente deixou cair o ferro do machado. Comunicaram a Eliseu. E a Bíblia vai dizer que esse era o cenário. Mas Deus mudou o cenário, porque o grande servo de Deus trouxe o ferro do machado para a superfície. Nós estamos a falar de um Deus que pode mudar o cenário. Estamos a falar de um Deus que pode mudar o homem, assim como ele pode mudar as circunstâncias. Irmãos, é bem verdade que quando nós estamos e nos colocamos em oração, muitas vezes as pessoas procuram colocar de parte aquilo que é a palavra, a meditação. Mas eu tenho dito, uma vez ilustrei isso daí, e que a oração e a palavra é como as asas de um pássaro. Se perguntarmos quais das asas é a mais importante para um pássaro, é a esquerda ou a direita, nós vamos perceber que se faltar uma, praticamente ele não consegue voar. Então a oração e a palavra, eles andam juntos. Quer orar mais? Leia mais a Bíblia. Quer ler mais a Bíblia? Ore mais. Alguém disse que os cachorros vêm apenas em 2D, enquanto o ser humano vem em 3D. E alguém estava ilustrando isso, procurando mostrar o quê? Que em muitos momentos basta, por exemplo, para quem está a olhar para o comprimento, quando você quiser olhar para a altura, é simplesmente um vértice, você passa a olhar para cima, e nessa curvatura você passa a olhar outra dimensão. E assim, quando tivermos a olhar para a altura, quisermos olhar para a profundidade, a outra dimensão, não é somente o vértice curvando, então nós olhamos a outra dimensão. E a Bíblia vai dizer que já os cachorros apenas, ou alguns pesquisadores dizem que os cachorros apenas vêm em 2 dimensões, por isso é que eles olham e parece que tudo é a mesma coisa. Um cachorro olha para um outro cachorro grandão, mas ele vai lá e enfrenta, porque ele vê tudo em 2D, a mesma dimensão. O que aconteceu biblicamente falando? A Bíblia vai dizer que Eliseu havia sido cercado pelos sírios e o seu homem Geazi olhou e saiu de manhã cedo e assustado foi contar a Eliseu de que eles estavam cercados. Mas a Bíblia vai mostrar de que Eliseu, ao olhar para eles, Eliseu olhava para uma outra dimensão que Geazi não via. E a dimensão em que Eliseu olhava, Geazi não via, e para acalmar a Geazi, Eliseu fala com Deus e procura mostrar: ei, meu pai, permita que o meu rapaz, o meu menino, o meu servo consiga olhar essa dimensão. Porque Deus não trouxe os anjos naquele momento, não trouxe os carros de fogo naquele momento, eles já estavam lá, mas Geazi não estava vendo numa dimensão, mas quando Eliseu ora, fala com Deus, o que acontece é que Geazi passa a olhar na dimensão em que Eliseu olhava. E o que ele viu? Simplesmente eles, o que estavam com eles, era muito maior do que os guerrilheiros em si. Então é a dimensão, e muitas vezes nós, quando oramos, é Deus, e muitas vezes nós não olhamos na proporção, na dimensão de que Deus quer que nós olhamos. Então nós vemos as coisas tensas, as coisas vultas, as coisas... Deus, não estou vendo nada, as coisas não estão acontecendo. Deus está dizendo: eu vou te levar em uma outra dimensão para que você possa enxergar o que eu já preparei para você. A pergunta é: será que Deus já não está fazendo milagre em sua vida? Será que Deus já não está realizando milagre na vida de muita gente que está aqui neste culto? Nós pedimos muita coisa, nós solicitamos muita coisa a Deus. A pergunta é: será que Deus já não está realizando?
Você que quer um filho, você que quer ver o teu casamento restaurado, você que quer mudança no emprego, quer promoção, você que quer entrar para a universidade, você que quer fazer outras coisas mais. Será que Deus já não está realizando milagre na sua vida? Talvez esteja faltando você se ajustar aos milagres que Deus já está fazendo na sua vida. Olha o que aconteceu com o povo de Israel. Eles clamaram a Moisés dizendo: Moisés, nós queremos pão. Nós queremos pão, Moisés. E Moisés vai e fala com Deus. Ele disse: não se preocupe, amanhã vocês terão pão. Fala ao povo que vão ter pão. O que acontece quando o povo saiu? Cadê o pão? Eles encontraram maná. Parecia uma geada. E o que a Bíblia vai usar para o termo maná, eles vão dizer assim: e vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Quer dizer que o maná no hebraico significa: que é isto? Eles reclamaram: é o maná, o que é isto? Porque não sabiam o que era. Êxodo 16, 12 e 15. O que muitas vezes nós devemos ter em atenção? Muitas vezes nós já temos, Deus já está realizando, mas não a nossa dimensão. Nós temos que nos ajustar àquilo que Deus já está realizando. A grande questão é: será que Deus já não está concedendo aquilo que nós queremos? O pessoal esperava o pão, mas Deus deu o maná. Se eles quisessem pão, deviam pegar o maná, deviam enxugar o maná, trabalhar no maná, colocar o sal. E muitas vezes nós queremos as coisas já prontas, dizendo: Deus, eu quero isso. Eu acho que muita gente já leu o livro do Paul Yong-cho, A Quarta Dimensão, em que ele dizia: você não recebeu, muitos não têm recebido porque não têm pedido, do jeito que ele conta a sua experiência no livro. Ele procurou mostrar que ele teve que engravidar a escrivania ou a bicicleta, mas antes disso Deus havia lhe dito que você ainda não tem, porque você não especificou a cor, a marca da bicicleta. Quantos não gostaram e não adoraram esse livro do Paul Yong-cho quando víamos a quarta dimensão? Nós muitas vezes desenhamos aquilo que nós queremos, dizendo: Deus, eu quero desse jeito. E muitas vezes nós já temos aquilo que Deus está dando. Ou Deus já está trabalhando naquilo que nós pedimos e nós não temos olhos de ver. Nós dissemos: Deus, tem que ser desse jeito, à minha frente, não no meu lado. Às vezes nós temos que mudar mais do que a realidade. Não seja exigente demais para com Deus. Muitos vão a Deus cheios de direitos. Vão a Deus batendo no peito, exigindo. A tua palavra diz que eu tenho que te dar ordem. Que direito nós temos, seres humanos? O direito único que nós temos é ir para o inferno. Quem somos nós? Podemos hoje estar bonito, mas quando acordamos temos essa mesma beleza. Se não escovarmos os dentes, quem vai ficar ao lado de nós? Se não tomarmos banho, quem vai ficar ao lado de nós? Quem somos nós? Deus pergunta. Será que nós teríamos alguma exigência para com Deus? O que nós mereceríamos? Se não fosse a pessoa de Jesus Cristo, onde nós estaríamos? Todos nós merecemos o inferno e não temos qualquer legitimidade para fazer exigências a Deus. Irmãos, muitas vezes o milagre não é sob medida. Nós queremos as coisas bem desenhadas e sob medida. Como você pode saber se você realmente está orando ou não? Ou se você está simplesmente balbuciando? Quantas são as pessoas que gastam e cronometram o tempo dizendo: ouvi uma pregação, ouvi um incentivo, eu tenho que orar 1 hora, está ali com o relógio, já não tem palavra nenhuma, mas vai repetindo ba, 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 be, 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 bi, 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 só para completar a 1 hora. Isso é oração. Isso é conversa com o Pai. Deixa eu dar aqui um exemplo de uma boa conversa, mas humanamente falando. Imagina um filho que bate a porta do quarto do pai para dizer simplesmente: pai, boa noite. E o pai diz: epa, Anália, vem cá, senta aqui ao meu lado. Ah, mas pai, sim, eu quero conversar contigo, senta aqui. Vamos conversar, vamos. E você que só foi dar uma boa noite no seu pai para ir dormir, lá você fica 1 hora, 2 horas, porque o pai tem o prazer de falar contigo. O pai está dizendo: nunca mais falei contigo, minha filha. Meu filho, eu nunca mais falei contigo. Você chega tarde do trabalho, você dá uma boa noite e vai à cama dormir. Outras vezes você vai dormir, nem sequer me dá uma boa noite.
Mas hoje eu tenho desejo de falar contigo. Senta aqui ao meu lado e vamos conversar. Como está a tua escola? Como está o teu namoro? Como está o teu dia a dia? Esse é o Deus que nós adoramos. Em que em muitos momentos ele diz, eu te procurei e não te encontrei. Eu tenho prazer, tenho saudade de estar ali no quarto a falar contigo, mas você nunca mais falou comigo. Mas hoje é o dia, senta aqui ao meu lado e eu quero conversar contigo. Quantas foram as vezes que nós fomos para orar 1 minuto, acabamos orando 10. Fomos para 10 minutos, mas acabamos orando 30. Fomos para orar meia hora, acabamos orando 1 hora. De onde saem essas palavras? É Deus dizendo, meu filho, eu quero hoje conversar contigo. Nesta noite eu quero falar contigo. Conversa não é uma fala unilateral. A conversa que se chama oração não é uma fala carnal. A conversa que é oração não é você simplesmente apresentar os teus desejos, os teus deleites. Por isso é que Tiago diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Eu admiro muito aqueles crentes que não têm absolutamente nada, mas esse olhar de que não tem absolutamente nada e das pessoas estão por fora, mas ele está ali cantando, aleluia, glória a Deus, com seu sapato de mucua, seu sapato furado, sua camisa amarrotada, mas ele está lá dando glórias a Deus, feliz da vida. Até um infeliz dizer que a tua camisa não está em condição, o teu sapato está furado, ele vai dizer, eu era tão feliz sem saber isso, eu nem olhava para isso, por que você me deu a conhecer tal coisa? Filho do diabo. Muitas vezes o diabo traz os seus filhos simplesmente para apontar aquilo que nem sequer pela fé nem estamos olhando, não damos menor valor, mas com o que temos, nós conseguimos adorar a Deus. O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Para te adorar não me falta nada. Para ir para os céus não me falta nada. Para ser crente e fiel não me falta nada. Porque se alguma coisa me faltar, mesmo que eu não pedir, o Senhor me vai conceder. Porque eu converso com o Pai. Se Ele nunca colocou esse desejo em meu coração, porque Ele sabe que não é necessário neste momento. É bem verdade que a oração em público, irmãos, vale pouco, a menos que seja fundamentada ou acompanhadas por orações secretas. Muitas vezes nós sabemos muito bem orar em público. Nos convidam para fazer uma oração de abertura na igreja, nós ali estamos a aproveitar o momento. Que oração é essa? Isso é oração? Ou é simplesmente oratória? Porque se você não ora sozinho, acredite, irmãos, aquilo que você faz em público, você não é sustentado. Mas quando você muito tempo gasta sozinho, em poucas palavras, em público, o pessoal vai dizer, meu Deus, foi apenas uma palavra, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse é o Jesus que passava toda a noite a orar no monte, mas em muitos momentos ele fazia orações curtas. Por quê? Porque ele tinha momentos a sós com Deus. Mas em público, vemos Jesus quase que nem orando. E se for orar, vai fazer orações curtas. Apenas Deus pode mover montanhas, mas a oração e a fé movem a Deus. Quem move montanha é Deus. E nós, com nossas orações, movemos a mão de Deus, porque Deus assim se permite. A oração é a expressão oral do nosso desejo. Nosso desejo interior está ali dentro, mas nós, quando oramos, nós expressamos os nossos desejos. E o nosso bom desejo vem do Pai das Luzes. Ele coloca o desejo em nosso coração e nós verbalizamos. Nós tornamos ele numa expressão, numa oração, numa conversa com o Pai. Mas é Deus que colocou. É como se ele tivesse escrito a música dizendo, eu não sei cantar, a minha voz não é boa, mas meu filho, minha filha, canta esta letra que eu escrevi. E você vai cantando a Deus e Deus vai dizer, eu amo ouvir esta letra que eu conheço, mas na sua voz. Cadê os cantores que têm que cantar a letra de Deus? Estão aí ainda? Nada distingue os filhos de Deus de modo mais claro e mais intenso do que a oração.
Repito, nada distingue os filhos de Deus de modo mais claro e mais intenso do que a oração. A oração governa a conduta e a conduta forma o caráter. A oração governa a nossa conduta e a nossa conduta forma o nosso caráter. O que é conduta? O que é caráter? Conduta é o que fazemos, caráter é o que somos. E por meio da oração, nós percebemos que a nossa conduta é governada e o nosso caráter é formado. Deixa-te dizer aqui que Satanás sofre tanto com a boa oração que utiliza todos os seus astutos e perspicazes recursos para tentar prejudicar sua performance. Muitas vezes já fui tentado em assistir Jornal da Band, Jornal da Globo, Jornal disso, Jornal daquilo. 1 hora, 2 horas se foram. Cadê a hora de oração? Estou cansado, pai. Nos ocupamos nisso e naquilo. Cadê a hora de oração, pai? Estou cansado. É Satanás, com sua astúcia, nos tirando desse bom e grande diálogo com o Pai. A oração é a via pela qual Deus supre os desejos do homem. É pela oração. Deus assim decretou, nós somos cooperadores do Pai. A oração faz o homem. A oração faz o pregador. A oração faz o pastor. Você quer ser um missionário? Quero ser um diácono? É pela oração. A oração é que faz o grande líder. Nossos púlpitos estão matando as pessoas com as suas palavras porque está faltando oração. Queria dizer que nós oramos porque fomos motivados a orar pelo próprio Deus a quem oramos. Quem nos motiva é Deus a orar. Muito antes de pensarmos em orar, o Deus a quem oramos esteve nos preparando para fazê-lo. É Deus que coloca em nós a boa vontade. Porque a nossa oração simplesmente é uma resposta ao convite do Pai. Então, irmãos, queria nessa noite poder dizer a todos vocês, nem sempre que nós ouvirmos alguém com os olhos fechados, abrindo a sua boca, de joelhos, está orando. Porque a oração é um diálogo que nós falamos e ouvimos Deus falar. E muitas vezes nós começamos falando simplesmente, mas depois de um certo tempo nós começamos a orar. Então nós devemos orar até começarmos a orar. Ou devemos abrir a nossa boca até começarmos a orar. E crente que é crente sabe que todo e qualquer processo da vida cristã está mergulhado na oração. Começamos a vida cristã em oração. A oração é que sustenta a nossa caminhada e o nosso término é com oração. Nós não conseguimos alcançar os céus se não fecharmos nossos olhos e falarmos com o Pai. O segredo dos céus é revelado a todos aqueles que dobram os seus joelhos e oram. A Bíblia nunca diz que lê sem cessar. Fica aí com os olhos fitos na Bíblia sem cessar. Mas a oração é sem cessar. Não queria te entristecer, mas queria dizer, em muitos momentos que você está cansado, não tem vontade de orar, fale com Deus. Diz, Deus, eu estou aqui a falar, mas ainda não ouvi o Senhor falar, ainda não comecei a orar. Mas eu sei que a qualquer momento eu vou começar a orar. E quando eu começar a orar, oh Deus, não me pare. Eu me lembro que Moisés estava ali no monte falando com Deus, orando com Deus. Enquanto o povo estava ali pecando por baixo, Moisés estava tendo um diálogo com Deus sem cansaço, dizendo, Deus fala, eu te escuto. Como é bom estar na tua presença. Na tua presença não tem hora, não tem relógio. Como é bom estar aqui, mas Deus vai dizer, por hoje chega, Moisés. Já deu. Mas como já deu? Foram 40 dias. Já, pai, sim. Mas agora, eu queria até continuar contigo. Mas, infelizmente, o povo está a pecar aí embaixo. Desce agora, Moisés. Mas estava tão bom o diálogo contigo, Moisés. E o próprio Deus que diz que com o profeta, ele entrega a revelação por sonhos e outras vias mais. Mas com Moisés, ele falava face a face. Moisés tinha conversa
bilateral com Deus. Tete a tete, face to face, cara a cara. Moisés orava. E o desafio desta noite é: vamos começar a orar. Não importa o tempo, esqueça o tempo, mas é importante que quando você dobrar os teus joelhos, perceber: Deus, não sei como, não sei porquê, mas o que eu nem sequer projetei, planifiquei, mas é um grande desejo de estar aqui. Porque estou chorando, não sei. Porque estou falando isso, não sei. Porque pensei agora na Naya, não sei. Nunca mais a vi, mas agora vem em meu espírito a intercessão sobre ela. Porque tenho que orar para o país, não sei. Mas vem em meu espírito orar para o país. E você está ali de joelho falando com o papai, dizer: filho, agora ora por isso. Filho, agora ora por isso. Filho, agora ora por isso. Quando você menos esperar, alguém está dizendo: mãe, eu vou para a escola. Mãe, não dormiu, estava toda noite ali falando. Você vai dizer: como é prazeroso orar a Deus. Não se entristece se você ainda não começou a conversar com o Pai. Mas é importante que você comece. Mas é importante que você insista nesse diálogo. Mas é importante que você continue andando com Deus, porque só conversa com Deus quem está no Espírito. Se nós andarmos na carne, não tem como nós conversarmos com Deus. Só conversa a Deus aquele que está preocupado em fazer a vontade do Pai. Quando estamos preocupados em fazer a vontade do Pai, o Pai está lhe dizendo: filho, agora sim, você abriu as portas do teu coração para que eu coloque a minha palavra, o meu desejo, o meu querer dentro do seu coração. O desafio nesta noite para a família é: vamos orar. O país precisa da nossa oração. O bairro precisa da nossa oração. A família precisa da nossa oração. A igreja precisa da nossa oração. Se nos calarmos, seremos culpados. E que Deus, o nosso Deus, continue tirando dos seus tesouros e transmitindo em nossos corações aquilo que Ele quer para o diálogo com Ele, dia e noite. Que Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Amém.